A primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou que vai renunciar ao cargo até o começo do mês que vem. Numa coletiva de imprensa, Jacinda Ardern disse que não tem energia para disputar as próximas eleições gerais marcadas para outubro no país. O mandato dela vai terminar no dia 7 de fevereiro e um novo líder do partido dela, o Trabalhista, será indicado até lá. Ela afirmou que liderar uma nação é um dos trabalhos mais privilegiados que alguém pode ter, mas pode ser um dos mais desafiadores também. Ardern se tornou a primeira-ministra em 2017, aos 37 anos, uma das mais jovens chefes de governo do mundo. Ela se tornou a segunda líder mundial a dar à luz no exercício do cargo. Ao longo do mandato, ela enfrentou momentos difíceis, como o massacre a tiros em 2 mesquitas, que deixou 51 mortos, e o início da pandemia de Covid-19. E esse assunto vamos falar com o Américo Martins, nosso analista sênior de internacional, está ao vivo lá em Londres. Américo, um bom dia para você. Falta energia porque ela gastou muita energia, Américo, para lidar com essas crises. Isso tornou uma figura popular. Justamente por isso, foi um trabalho bem sucedido na Nova Zelândia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Sem dúvida, o balanço do governo da Jacinda Ardern é muito positivo, especialmente no cenário global, Carol. E muito por conta desses pontos que você levantou. Ela é uma figura muito carismática e a gente precisa lembrar que a Nova Zelândia é um pequeno país lá no sul do Pacífico, muito longe dos centros geopolíticos mundiais, e ela conseguiu dar um status global nesses 6 anos que ela ficou no governo ao país, aquele pequeno país. Muito disso é, inclusive, por conta do próprio personalidade dela, a carisma que ela tem, a compaixão que ela mostrou pelas pessoas. Ela adotou ao longo do governo dela algumas políticas muito bem sucedidas. Uma delas foi, por exemplo, no início da Covid-19, da pandemia, quando ela determinou logo no início que o país deveria entrar em lockdown e fechar suas fronteiras enquanto eles aguardavam pela vacina, que acabou salvando milhões de vidas. Essas medidas, inclusive, ajudaram a economia da Nova Zelândia naquele período, porque a Nova Zelândia, isolada do mundo, acabou continuando mantendo a sua atividade econômica de uma forma razoável dentro do país. Quando chegou a vacina, ela acabou liberando isso tudo. Um outro evento que foi muito importante, Carol, que você lembrou, foi esse atentado na mesquita lá na Nova Zelândia, que deixou 51 mortos em 2019. Um racista lunático invadiu essa mesquita, transmitindo isso pelas redes sociais ao vivo para o mundo inteiro, executou 51 pessoas, foi preso, e a Jacinda Ardern se recusou sempre a mencionar o nome dele publicamente, porque não queria dar publicidade a esse tipo de ato. E também mostrou muita compaixão com todas as famílias que foram atingidas. Ela liderou ali o sentimento nacional pela recuperação daquelas pessoas. A Jacinda Ardern também no cenário internacional, Carol, foi muito vista como a anti-Trump. Ela assumiu logo depois que o presidente Trump assumiu o governo americano. E aí nós estamos comparando de novo uma pequena ilha no Pacífico com a maior potência do mundo. E eles adotaram políticas completamente diferentes. O governo Trump adotou medidas restritivas, medidas conservadoras, medidas de divisão, enquanto a Jacinda Ardern se tornou uma porta-voz global por igualdade, por mais inclusão e por medidas muito mais progressistas. Quando ela teve um filho e depois levou o filho para a ONU, inclusive, ela mostrou e disse isso publicamente como as mulheres podem sim ter cargos muito importantes e contornar isso com a maternidade e fazer a mesma coisa, ser mãe enquanto estão nesses cargos. Então tudo isso fez dela uma grande líder global vindo de um país muito pequeno. E agora ela também dá uma outra prova de desapego ao dizer que não vai mais concorrer ao governo, o que é uma prova que não acontece na maioria dos políticos. Os políticos brigam para continuar no poder e não abrir mão dele. E é isso que ela vai fazer agora, porque ela, de fato, depois desse tempo todo, lidando com tantas crises, se diz exausta dessa função. Carol. É figura popular e exemplar, né, Américo? Daqui a pouquinho a gente conversa mais ainda nessa edição.